Oi, pessoal. Sou eu, professora Yolanda, professora de vocês, da Educação de Jovens e Adultos, da disciplina de Ciências. E hoje vamos ver, na nossa aula, o terceiro módulo, a respeito do envelhecimento saudável. Tanto eu quanto meus colegas estamos aqui junto com vocês, trabalhando esse tema a respeito do envelhecimento, a respeito do que é ser uma pessoa mais velha dentro da nossa sociedade. Por que isso, professora? Justamente lembrando que estamos vivenciando a semana, o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa. E por que esse tema? Vamos ver hoje em nossa aula. Então, começamos hoje lendo uma frase da escritora, professora, filósofa brasileira, Marilena Chaui, e ela fala essa frase aqui: ser velho é lutar para continuar sendo humano. O que será que a professora Marilena Chaui está querendo dizer com essa frase? Muitas vezes na nossa sociedade, e em tantas outras, mas estou falando da nossa agora, a gente acaba tratando as pessoas mais velhas como se elas tivessem perdido muito da sua inteligência, da sua vivência, do que pode contribuir apenas porque está envelhecendo. Então, parece que à medida em que a pessoa vai envelhecendo, muitos de nós, um pouco mais jovens, começamos a tratar o outro que está com limitações, porque já não está andando do mesmo jeito que antes, né? É um pouco mais lento, tem uma série de opiniões, às vezes um pouco mais acirradas. E aí a gente vem tratando aquela pessoa como se ela tivesse perdido a opinião, como se tivesse perdido a inteligência. Muitas vezes a gente infantiliza, trata uma pessoa idosa como se fosse criança. E aí a professora Marilena faz essa reflexão, que muitas vezes a gente está envelhecendo e quer ser visto como o quê? Como ser humano. Não ser tratado como se não tivesse uma voz ativa. Ser tratado com a humanidade, com a dignidade ao qual merece. Eu acho que isso é uma reflexão que todos nós podemos ter no nosso dia a dia, como estamos tratando os nossos velhos. Então, a gente está terminando as aulas desse nosso mês de setembro, e eu trouxe a vocês uma revisão dos assuntos que a gente viu, né, até agora. Então, nesse mês de setembro, nós vimos esses temas. A gente tratou muito a respeito de prevenções. Então, na nossa primeira semana, tratamos a prevenção à gravidez precoce e vimos as causas sociais e de saúde com a gravidez precoce, a gravidez adolescente. Na aula seguinte, vimos a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. E aí vimos, inclusive, campanhas do governo falando a respeito do uso do preservativo, da camisinha, porque ela previne não apenas a gravidez, como uma série de doenças, uma série de infecções, né? Aí na aula seguinte, trouxemos o tema do que é uma vida saudável, de que forma nós podemos alcançar uma vida saudável socialmente falando. E semana passada vimos que mudar é preciso. Então eu trouxe para vocês reflexões a respeito das mudanças de hábitos, vários hábitos que a gente pode ter no dia a dia e que para alcançar esse envelhecimento saudável vão contribuir com a nossa vida. Por exemplo, a prática de atividades físicas. Eu trouxe para vocês um dado falando a respeito disso, que a gente praticando atividade física regularmente, ou seja, de 3 a 4 vezes na semana, isso vai contribuir para que uma série de doenças a gente não tenha. Várias doenças que a gente pode desenvolvendo por má alimentação, por exemplo, quem come muito doces pode desenvolver diabetes, um aumento de triglicerídeos, açúcar no sangue. Se a gente só trocar essa alimentação, isso já vai contribuir para se ter uma vida mais saudável. Então, ter essa mudança de hábitos pode nos garantir ter uma velhice mais saudável. E casa justamente com o tema da nossa aula dessa semana, sobre o envelhecimento saudável. Então, vamos lá, vamos pensar juntos e juntas. A gente pensar a respeito dessa data, 1º de outubro, que é o Dia Nacional da Pessoa Idosa, você pode perguntar, mas professora Yolanda, o porquê dessas datas? Para que isso? O principal objetivo de ter datas como essa é ter políticas públicas que vão reconhecer as necessidades específicas da população.
E aí ter toda uma adaptação social ao envelhecimento da população. Ou seja, a gente pensar numa data é a gente poder pensar que a nossa população ela está cada vez mais envelhecendo. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil está cada vez envelhecendo mais. As pessoas estão evitando ter mais filhos, seja por várias condições, seja condição financeira, as pessoas têm investido mais em trabalhos, em estudos, e as famílias estão ficando cada vez menores. Era uma prática muito comum, há anos atrás, famílias e muitos filhos. Atualmente, não é tão comum. As pessoas têm optado a ter menos filhos e até a não ter filhos. Mas, à medida em que as crianças estão nascendo menos, nós que aqui estamos nesse momento no planeta, a gente está envelhecendo. Então, a população ela vem envelhecendo cada vez mais e daí ela precisa de um cuidado adequado. Que cuidados seriam esses? Vamos falar em nossa aula, mas já adianto de, por exemplo, cuidados médicos específicos. Médicos que cuidam, por exemplo, de crianças, os pediatras, já têm uma necessidade, um olhar específico para esse grupo, para as crianças. Já médicos de pessoas mais velhas, os geriatras, irão ver qual a necessidade que esse grupo tem. Qual é a necessidade? De que tipo de alimentação? Que tipo de suplementação através de medicamentos? Qual é a atividade física que pode fazer? Uma pessoa que faça uma atividade física de, por exemplo, de correr uma maratona, ela vai ter que ter um acompanhamento específico. E ela vai ter que ter uma saúde adequada para aquilo, não é? Então, à medida em que a gente vai pensando do envelhecimento, a gente tem que pensar que isso é um ciclo da vida. A gente vê aí nesse vídeo, esse homem um pouco mais velho, ele está fazendo uma atividade física, que é o yoga. Então, a gente pensar no envelhecimento é a gente pensar nesse ciclo que a vida tem. Nós todos já fomos bebês, já fomos crianças. Passamos pela adolescência, chegamos na juventude, estamos na idade adulta e vamos envelhecer. Então, são fases que a própria vida tem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ser idoso é a partir de 60 anos de idade. Então, a gente começar a pensar em querer viver até os 60 anos de idade é querer pensar também em quais medidas podemos ter hoje para que a gente possa viver com mais saúde. A gente possa chegar aos 60, aos 70, aos 80 anos, tendo uma vida produtiva, tendo uma vida ativa. Claro que respeitando o seu ritmo dentro daquele ciclo. A gente tem uma série de aprendizados, uma série de vivências aos 20 anos, que não é a mesma vivência quando a gente vai ter aos 30, ou aos 40, ou aos 10 anos. Porque tudo são fases da vida. Então, pensar nesse envelhecimento saudável é poder pensar o que a gente pode fazer hoje para ter uma vida mais produtiva e uma vida mais feliz. Então, esse conceito de envelhecimento saudável é conhecido dentro da ciência, dentro da medicina, como envelhecimento ativo. Então, vamos ver aqui o que a Organização Mundial da Saúde fala sobre ele. O que é um envelhecimento ativo? Participação autônoma, ou seja, a pessoa poder decidir da sua vida com autonomia, ter segurança, então poder transitar dentro de onde vive, dentro da cidade, com segurança, ter oportunidade de saúde, ou seja, que os sistemas de saúde de cada país, de cada cidade, possa priorizar o idoso, é ter participação contínua, participação no dia a dia, nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis. Então, gente, por que isso nas questões sociais? É que muitas vezes a gente costuma relegar o idoso de achar, não, você já tem tal idade e você não precisa votar, por exemplo. Você não precisa mais trabalhar, por exemplo. Claro que todos nós temos direito à aposentadoria, tem uma idade X para se realizar certas coisas,
Mas se a pessoa se sente com disposição de continuar trabalhando, com disposição de, por exemplo, votar, então a pessoa tem que ter esse direito garantido de ter essa sua participação social, em direitos enquanto cidadão e enquanto cidadã, direitos que fazem parte. Então, pela Organização Mundial da Saúde, para se ter um envelhecimento ativo, é preciso ter uma cidade pensada também para os idosos e as idosas, uma cidade segura. O que seria uma cidade segura? É só a questão da violência urbana? Não, é pensar em calçadas adequadas, uma série de uma cidade adaptada para as pessoas que possam transitar nelas, desde o transporte público, desde ter rampas adequadas. E muitas vezes as cidades não pensam nas pessoas mais velhas. Um exemplo disso é você estar num sinal de trânsito. Às vezes esse sinal de trânsito, ele abre rápido demais. E a pessoa que tem dificuldade de locomoção, dificuldade de se mover como alguém mais velho, não consegue ultrapassar totalmente. Então a cidade não está pensando nessa pessoa idosa. Você pensar em pegar um ônibus, e aí pegar esse ônibus ou esse metrô e instalar o degrau do ônibus muito alto. Está atrapalhando a vida, não apenas da pessoa idosa, mas também de uma mulher gestante, ou de uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, desde usar a cadeira de rodas, que aí alguns ônibus já são adaptados, mas também de uma pessoa que tem, por exemplo, uma hérnia de disco. Então a cidade não está pensando, não está sendo inclusiva, não está pensando nas pessoas que têm dificuldade de locomoção. Claro que hoje a gente está falando a respeito do envelhecimento, mas pensar nessas questões é pensar na sociedade como um todo. E é como esse slide vem falando aqui do que a Organização Mundial da Saúde diz. Não é pensar somente no indivíduo, é pensar nos grupos. Ou seja, por que não pensar só no indivíduo, professora? Porque às vezes o indivíduo ele tem uma condição financeira melhor. É uma pessoa mais velha, mas que tem uma condição financeira melhor do que outras. Então, não adianta eu pensar naquela pessoa específica, é pensar em todos os grupos que fazem parte. Então, algumas atitudes, segundo a Organização Mundial da Saúde, para o envelhecimento saudável. Porque a Organização Mundial da Saúde definiu que de 2021 até 2030 vai ser a década do envelhecimento ativo, desse envelhecimento saudável. Que atitudes são essas que podemos ter hoje? Cuide da sua comunidade, ou seja, eu e você cuidar cada vez mais dos nossos relacionamentos, porque eles são fundamentais para a nossa saúde social. Ter cuidados de saúde preventivos, ter cuidados de saúde específicos, ou seja, procurar antes certos cuidados para poder evitar doenças. Ter boa alimentação, praticar atividades físicas, cuidados emocionais, seguridade financeira. Claro que tudo isso passa por políticas públicas. Tem que ter políticas públicas específicas para a população que está envelhecendo cada vez mais. Como eu disse a vocês no começo da aula, com a frase da professora Marilena, a gente pensar na pessoa idosa como um ser humano, como uma pessoa ativa. Então, mesmo que a pessoa ela esteja cada vez mais envelhecendo, então o que essa pessoa tem que ser? Respeitada enquanto cidadão e enquanto cidadã, certo? Isso exige políticas públicas específicas desses cuidados que eu já trouxe a respeito da cidade, da mobilidade da cidade, do Sistema Único de Saúde, de poder oferecer lazer, oferecer igualdade social para as pessoas. E aí é bem famosa em algumas redes sociais essa tirinha de Dona Anésia, que é uma pessoa um pouco mais velha e ela é bem ranzinza. E eu trouxe para a gente esse gênero, já dialogando com minhas amigas Janaína e Carla, professora de português ambas, que aí a gente vê esse gênero quadrinho. Vamos ler juntas? Então a irmã de Dona Anésia ligou para ela e disse ela: "Oi Anésia, aqui é a sua irmã. Esqueceu de mim? Você não me liga mais?" Aí a Anésia responde: "Justamente por me lembrar de você é que eu não te ligo." Vejam que figura. Muitas vezes a gente pensa na pessoa mais velha de uma forma romântica. Então, o convite da nossa aula de hoje, que a gente começou falando a respeito, é de tratar a pessoa mais velha como uma pessoa humana que ela é, com direitos, com deveres,
com defeitos, com qualidades, mas humana como você e eu, e que isso deve ser assegurado e respeitado. Então, vou deixar agora com vocês essa atividade, certo? Qual atitude você pretende adotar para ter um envelhecimento ativo? Diante de tudo que a gente conversou hoje, do que é um envelhecimento ativo, que atitude hoje você pode ter? E aí vocês pensam um pouco a respeito disso e podem fazer uma produção de texto coletiva na sala com seu professor ou professora e fazerem esse texto das ideias de vocês. Um abraço, até semana que vem.